Boa noite, Renata, Neide, Claudineia, Marilza, Cristiane, Daniela. Tudo bem, Claudineia? Tudo bem, né? Bom, primeiro, desculpa pela demora, mas era o tempo que eu cheguei aqui do HC, teve tempo realmente para chegar. É sempre assim, agora só mês que vem. Bom, hoje nós vamos ver a última aula de adolescência e juventude no século XXI, né? Inclusive, semana que vem haverá prova, né? A prova, ela acontece online, né? Ela vai continuar acontecendo online, lá no mesmo ambiente onde acontecia, né? É, mas eu estarei lá no ponto, tá? Eu estarei lá, caso queira ir e tudo mais. Só essa semana que não, porque eu passei por um procedimento e eu não posso ficar mexendo muito. Infelizmente, eu tenho que atravessar a cidade para ir para lá, então não tem jeito. Só passar pela marginal já é sinal de que eu vou pular muito, então não posso. Boa noite, Viviane. Deixa eu ver. Então vamos lá. Então vamos começar com adolescência e juventude no século XXI. Diversidade, trabalho e garantias e as garantias legais de proteção à adolescência, né? Então, hoje a gente vai falar sobre temas relacionados ao conceito de diversidade, de trabalho e sua relação com adolescências e sobre a proteção do adolescente, o papel da família e dos órgãos é, de, de garantia de direitos, né? Então, para poder finalizar com bem direitinho, a gente vai ver o que são direitos, né, especialmente dos adolescentes, né? Quem geralmente fala muito sobre direitos das pessoas é o serviço social, né? E a pedagogia, junto com o serviço social e psicologia, as três tratam do total do ser humano de modo holístico, né? Então, cada uma vai ter a sua visão específica para o ser humano, né? Então, a gente vai ver hoje a diversidade, os trabalhos e as garantias legais. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são três perguntas, né? O Brasil é caracterizado por sua sociodiversidade, né? Será que estamos preparados para acolher tantas manifestações diferentes de nosso universo pessoal ou familiar? Será que a gente está preparado? A outra pergunta é: quais desafios estão implicados numa escolha profissional, né? Como é a orientação dos estudantes em relação aos aspectos legais, né? E, por fim, quais são os amparos legais dos adolescentes, né? A gente precisa especialmente focar nessa, eu havia falado, acho que não sei se foi na aula passada ou nas aulas retrasadas, que antigamente a FUNABEM, né, ou a FEBEM, né, existia por quê? Porque quando eles passavam na rua e viam que havia uma criança sem fazer nada, fazendo nada, apenas sozinha, ela podia ser recolhida e ir para a FEBEM, né? Ficar anos e anos e anos internada até fazer os 18 anos, apenas pelo motivo de estar na rua, né? Então a gente precisa lembrar que naquela época existiam muitos órfãos mesmo, literalmente na rua, né? Como até hoje existe, né? Só que não sei explicar, não é que era mais evidente, né? Ou tinha demais, né? Apenas tinha muitos, né? Muitos, muito mais até do que a gente tem hoje, né? E, e, então eles achavam que mesmo uma pessoa bem vestida poderia parar, poderia ser recolhida para a FEBEM, né? E eu falei FUNABEM porque a FUNABEM é do Rio de Janeiro, né? A FEBEM acho que é só aqui no estado de São Paulo. Então, por isso que hoje a gente pode dizer que não dá, não pode mais acontecer isso. Né? Nós temos o ECA, que foi uma das primeiras conquistas, inclusive, não só das crianças e dos adolescentes, né? Mas também dos adolescentes, o fato de dizer que eles têm direitos. Né? Então, a gente vai começar justamente pela juventude e diversidade. Né? A diversidade, as pessoas costumam muito levar em consideração a questão da diversidade de orientação sexual. É preciso explicar.
Diversidade é muito além disso, isso é uma das partes que faz parte da diversidade. O fato de ter um credo que você queira seguir, o fato de você querer estar numa comunidade, uma manifestação da comunidade, é um direito à diversidade. O fato de você pensar politicamente diferente de outra pessoa é o direito à diversidade. Então, a diversidade é o conjunto de características distintas. Então, isso que significa diversidade. E ele é um fenômeno importante para a construção de um modelo da sociedade democrática, porque existir a diversidade significa que existe respeito entre elas, né? Que o pensamento ele é livre, como de fato ele é, né? Constituído não, é garantido, inclusive, lá na Constituição isso. E uma diversidade é sempre um objeto de debates, disputas e também de disparidades, né? Então, a gente precisa entender que a diversidade, ela hoje, ela está mais pautada em 4 eixos do que efetivamente um só. Porque as pessoas falam diversidade, diversidade, mas só a diversidade sexual. A diversidade ela pode ser religiosa, ou seja, qualquer pessoa, aliás, inclusive a Constituição diz que o nosso Estado, né, o Estado brasileiro, ele é laico, então isso quer dizer que todas as religiões são permitidas aqui, né? Então isso promove também essa diversidade religiosa. Nós temos diversidade étnica, né, que é referente mais à questão da branquitude, da negritude, do indianismo, enfim, da questão da identificação, né, você tem liberdade e não precisa achar que é uma minoria pelo fato de ser negro ou indígena ou asiático, enfim, não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Vamos deixar as aspas. Não existe isso. Então, não existe a necessidade é, de se, de se, se achar menos capaz pelo fato de ter uma cor diferente do que diz que é a elite, vamos assim dizer. Nós temos a diversidade cultural, né? Ou seja, eu, por exemplo, eu não gosto de funk, escuto. Né? Sou obrigado. Escuto, mas isso não quer dizer que eu vou desprezar quem escuta. Não, é uma manifestação cultural. Assim como o boi bumbá é uma manifestação cultural lá no norte do país, assim como o brega, o arrocha, o forró é uma manifestação cultural do Nordeste, assim como o hip hop é uma manifestação de parte da cidade aqui de São Paulo, em detrimento do rap, né, que é mais para a Zona Sul, ali do Capão, em detrimento do próprio funk paulista, né, o funk ostentação. Então, existe uma diversidade cultural. Eu, por exemplo, gosto de MPB. Isso não quer dizer que todo mundo tem que gostar de MPB, porque eu gosto de MPB, ou que eu vou, ou eu vou apenas me relacionar com pessoas que só gostam de MPB. A ideia é pensar que eu gosto e outras pessoas podem não gostar e tá legal, né? É isso mesmo. E sim, temos a última parte, que é a diversidade sexual, que, assim como eu falei, também está muito além da questão dos LGBTQIA+, né? É muito além. A questão da diversidade, inclusive, diz respeito à quantidade de mulheres num grupo, né? Ou até mesmo até mesmo a questão dos LGBTs ou transexuais, enfim. Aliás, transexuais não, transgêneros, né? A transgeneridade e tudo mais, né? Então, isso é a diversidade, mas não é só LGBTQIA+, também é a questão da quantidade de mulheres, né? Então, a gente vai começar falando dessa parte da diversidade da juventude negra, né? Porque a juventude negra é o principal alvo do racismo no Brasil, né? E segundo o código o CFP, eu não lembro mais o que é CFP, mas o racismo ele é definido como uma ideologia de abrangência ampla, complexa, sistêmica, violenta, que penetra e participa da cultura, da política, da economia e da ética da vida subjetiva, social e institucional das pessoas, né? Ela é ampla porque nós viemos, especialmente pela questão histórica, nós viemos de 388 anos de escravidão, né? Não todo esse tempo foi
não foi de negros, né? Mas boa parte, assim, quase que 95% desse tempo foi de negros. Nós tínhamos também é, os escravos indígenas, né? Ela é complexa porque a nossa composição étnica do nosso país diz que nós temos mais negros do que brancos. Então, como haver racismo? Né? Como haver? Então, ela é complexa justamente na questão de dialogar com os pares da sociedade, né? E ela é sistêmica porque ela parece que ela é passada de pai para filho e é algo natural, né? Ela é violenta porque ela machuca, né? Seja ela física, psicologicamente, outras pessoas, né? E da economia, né? Porque a gente entende que a gente entende não, eu não entendo, eu não consigo entender isso, mas que tecnicamente essas pessoas elas são consumidoras de parte dos orçamentos dos governos, porque elas são pobres, então elas usam muito benefícios sociais, né? E da própria ética, porque aí o jornal já diz, né? Se você é racista, a ética passou bem longe, né? Da vida subjetiva, que é a minha vida particular, né, que só diz respeito a mim ou a própria pessoa, a vida social, que já é na convivência, né, e institucional. A institucional vem através de formatos velados da sociedade, né? E trata-se tudo isso de uma estratégia de dominação que estrutura a nação e cada um de nós e é pautada na presunção de que existem raças superiores e inferiores. Né? Obrigado, Igreja Católica. Né? Muito obrigado. Mas também isso vai até antes da Igreja Católica. Não vou só culpar a bonita, não, porque não é bem assim. Né? A gente tem que culpar, já começar culpando lá nos gregos. Né? Então, ela pressupõe estrutura hierárquica, né, de dominação social. Então, por isso que o racismo ela é algo que mostra que os brancos, no caso, que quem vai sofrer o racismo é sempre a cor diferente do branco, né? Ela vai mostrar que o branco sempre vai ter aquela supremacia ariana, né? Praticamente filhotes de Hitler, né? Mas o processo histórico da estruturação do racismo na sociedade brasileira. Não quero aí. Vamos voltar lá para a juventude negra, que é a principal alvo do racismo no Brasil. Por quê? Eu tenho que achar, peraí, vou ter que achar o quadrinho. Eu tenho que achar aquele quadrinho. Tá aqui, ó. Vou mostrar esse. Então vamos lá. Para poder isso, imaginar, para poder ilustrar bem, é isso aqui, ó. Dói até dói, mas vamos lá. Quero que vocês vejam bem essa imagem que eu compartilhei. Essa não, compartilhei a outra, né, no meu Facebook. Mas aqui, ó, nós temos dois meninos aqui, né? Nós temos o Dinho e o Camilo. O Camilo é o negro, né? Opa, eu levantei a mão em vez de fechar minha câmera. Então, e tem a Fernanda, né? O que tem do lado da Fernanda, gente? Quem pode me dizer para poder ilustrar bem aqui? O que tem do lado da Fernanda, vocês olhando aí a imagem? Neide, apenas uma bota preta? É apenas uma bota preta? O que representa essa bota? Exato, Daniela, a polícia.
Então, o Dinho fala para o Camilo o seguinte: Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê? Né? Aí o Dinho responde: claro. E Dinho, espera, não posso correr agora. Aí o Camilo fala: ué, por quê? E aí o Camilo responde: para mim não é seguro. O que vocês acham que levou o Camilo a falar que não era seguro correr, mesmo ele sendo uma criança? A gente tem que refletir essa imagem, inclusive, relacionada ao jovem, né? Quando a gente vê uma criança, vê por conta da opressão, também por conta da opressão, seria por conta de racismo estrutural, tá? Por conta de racismo estrutural. Então, quando a gente vê um negro correndo, o que geralmente as pessoas imaginam, né? Vamos imaginar que um negro e um branco vão pegar um ônibus e o ônibus está chegando no ponto, eles estão próximo do ponto, mas se eles não correrem, eles vão perder o ônibus. O que vocês imaginam que as pessoas vão pensar do negro correndo? Né? Que o negro é ladrão, ele roubou alguma coisa. Né? E do branco? Que ele está atrasado. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento de racismo estrutural. Né? É um racismo que infelizmente ele fica enveredado por nossas vidas, né? Que a gente precisa desconstruir isso dentro da gente, né? Não estou dizendo que a gente, eu, vocês, estejam pensando dessa forma, mas é algo que na sociedade em si, infelizmente, se pensa, né? E isso é o problema, né? Vou mostrar aqui uma outra imagem, que é essa que foi que eu compartilhei no meu Facebook, que eu achei. Eu achei. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Eu não entendi de primeira. Não entendi. Depois, quando eu postei isso, e uma amiga minha falou: Nossa, obrigada, eu precisava muito daquela imagem. Aí eu achei que era só uma brincadeira, né? Depois que me caiu a ficha que, na verdade, para você ver como isso, infelizmente, ele, graças a Deus, não está construído na minha mente. Eu jamais imaginaria que, pelo fato dele ser negro, ele poderia ter sido roubado a bicicleta, né? Então nós temos aí de novo o Dinho e o Camilo, né? Que o Dinho, aparentemente, e o Camilo foram parados por um policial e deve ter perguntado: e a nota fiscal, né? Essas bicicletas, né? E o Camilo falou, né? Camilo não, o Dinho falou: sim, claro que são nossas, né? Aí o policial vira e fala: e a nota fiscal? Né? Aí o Dinho acha estranho, né? Nota fiscal, né? Mas quem ia carregar uma nota fiscal? E o Camilo apresenta para ele: aqui, senhor, para provar que aquela bicicleta é dele, né? Então, isso, infelizmente, ela está instituída mesmo. E a gente viu esse ano de modo prático isso, né? Já falamos sobre isso, inclusive, né? Daquela questão lá no Rio de Janeiro, né? Que o rapaz foi buscar, acho que a namorada, e a pessoa deixou a bicicleta ali do lado do shopping, só que um branco roubou a bicicleta, né? Um branco morador da Zona Sul, lá em Botafogo, né? Ele roubou, mas por achar a bicicleta do negro parecida, aquele casal que foi furtado por um branco, né? Fez o quê? A bicicleta é minha, você roubou, né? Então, pensar nisso, a gente já ilustra bem como que é a questão de ser jovem e negro no Brasil, né? Como que é ser jovem e negro no Brasil com isso acontecendo, né? Ah, então aqui a Viviane falou, o branco é a vítima. Não, a Viviane falou, o negro é o policial, o negro é ladrão, o branco é a vítima, né? Isso. A bicicleta do negro pode ser roubada, né? A Claudina colocou. A Neide, uma mãe na escola me perguntou se eu era uma professora. A filha dela é mais negra do que eu. Tem que ir para não chorar.
Na verdade, isso acontece, Neide, porque o racismo estrutural ele é institucionalizado e normalizado entre todos da sociedade, né? Para mim foi uma surpresa uma amiga minha falar, uma amiga minha que é negra, falar que a mãe dela falava, olha, nunca corra, sempre obedeça por isso. Gente, minha mãe nunca falou isso para mim, nunca. Então, para mim é uma surpresa, parece uma coisa assim de outro mundo, mas para mim é uma surpresa, porque uma surpresa não porque é uma coisa assim que eu falei agora de outro mundo, mas como isso pode acontecer, né? Como? Como que nós chegamos a esse nível, né? Mas, enfim. Aí a Claudinete colocou, a verdade, como eu era sempre quem pegava no portão quando a Neide, era verdade, que era sempre que eu pegava no portão quando a Neide atendeu o portão, ela estranhou, se acha, se acha sendo que estava de uniforme. Já entendi, né, que a Neide atendeu o portão e ela achou estranho porque ela estava de uniforme. Né? Então, isso não é tão anormal acontecer até mesmo com outros negros, porque a gente não vê pessoas em cargos importantes, por exemplo, o professor é um cargo importante, um cargo de nível superior. A gente não vê pessoas de nível superior ocupando tantos cargos qualificados, né? Ainda tem gente que reclama do trainee da Magazine Luiza, né? Então, eu acredito quando a Luísa Trajano falou que quando ela entendeu o que era o racismo estrutural, né, institucionalizado na nossa sociedade, ela chorou, porque a vontade que eu tive quando a minha amiga me contou foi de chorar. Porque assim, por mais que a gente não pense nessa questão eu não pense dessa forma, por exemplo, quando eu vi essa tirinha da bicicleta, eu não entendi mesmo, realmente, eu não entendi. Eu olhei a primeira vez, eu não entendi, compartilhei, inclusive, sem entender. Depois que uma amiga minha veio explicar, quando ela falou, eu precisava de uma tirinha parecida com essa para ilustrar, eu disse assim, como assim ilustrar? Me conta. E ela me contou. Aí você vê como que a falta de conhecimento é horrível. É horrível. Mas, enfim, vamos lá para o seguinte. Então, para poder compreender isso, né, que acontece, a gente vai ver o processo histórico da estruturação do racismo na sociedade brasileira. Então, o racismo surgiu com a escravização dos negros africanos, né, a partir da metade do século XVI, lá em 1550, por volta disso foi quando começou o tráfico negreiro aqui para o Brasil. Então, com isso, houve uma inferiorização da população negra, porque se os negros estão vindo para cá para fazer trabalho escravo, trabalho escravo, gente, era trabalho braçal. Qualquer trabalho braçal era trabalho para escravo, né? Não era trabalho para trabalhador comum, né? Então, era um trabalho escravo. Então, com isso, só pessoas inferiores. E essa concepção, apesar de eu ter falado da Igreja Católica, ela não vem da Igreja Católica, não. Ela vem do início da nossa civilização moderna. Isso vem, inclusive, lá da Grécia Antiga, que eles tinham os escravos, né, que faziam esse tipo de trabalho, né? E os escravos, eles não eram brancos, né? Todos eles eram, para quem não sabe, não eram brancos, né? Na Grécia Antiga não eram brancos. A Grécia sempre foi meio que de mouros, né? Mais ou menos que chama de morenos aqui no Brasil, né? Um branco um branco de tem queimada, né? Que a gente chama de povos mediterrâneos, né? Que tem ali, também tem negros, provavelmente devia ter negros por conta da proximidade, inclusive, com a própria África, né? E também com o intercâmbio da navegação, né? Ali próximo pelo próprio Mediterrâneo. Então, mas aí veio a inferiorização, no caso aqui do Brasil, da escravização dos negros africanos, então houve uma inferiorização da população negra, né? Então, com isso, houve uma reificação dos sujeitos escravizados, né? O que é reificação? Reificação é tornar pessoa ou coisas, tornar pessoas em coisas, né? Aquela reificação, né? Então, com isso, a gente tem as teorias racistas, né, que inclusive leva a pensar isso. O negro roubou alguém, né? Roubou alguém. Né? Será que roubou alguém, né? É estranho isso. Pensar. Eu nunca penso o negro correndo que roubou. Na verdade, eu vejo uma pessoa correndo, a primeira coisa que eu imagino
a pessoa atrasada, porque eu vivo atrasado com as coisas, eu vivo correndo. Então, mas eu sou uma pessoa que sou louca, né, pelo jeito, né? Não vou dizer que eu não repercutia racismo estrutural, é, institucionalizado, porque eu sim fazia, porque infelizmente a minha criação ainda veio um pouco com isso. Minha mãe tinha isso, meu pai tinha isso, minha família ainda, tinha isso, mas hoje, felizmente, eu venho me despindo dessas coisas, né? Tem palavras, por exemplo, que eu já não uso mais, pelo fato de ter o racista que ele é, né? Então, além disso, o que aliou foi a própria abolição tardia dos escravos. O Brasil foi um dos últimos países a ter a abolição da escravatura, né? Ela foi a última da América Latina, isso é certeza. Aliás, das Américas foi o Brasil. Né? Curiosamente, o primeiro país a ter a abolição da escravatura foi o Haiti. Né? E com isso houve a questão da miscigenação, né? Com o branqueamento da população. Como é que funcionou esse branqueamento da população, né? Então, vamos lá pegar a redenção de campo. Redenção. É imagem, não quero a imagem. Abrir aqui a imagem, outra guia. Abrir a imagem, outra guia. Né? Primeiro, ó, vou mostrar primeiro essa imagem aqui do Debré, essa pintura do Debré, que eu acho que é. Ai, mostra. Ai, eu acho tão. Acho que eu tenho vergonha da nossa nobreza. Mas apesar que isso não era exclusivo do Brasil, né? Mas é que essa aqui representa o Brasil, né? Aí nós temos a imagem de como era visto as crianças, né? Hoje, como é que a gente faz isso, né? Hoje a gente não faz essas coisas, não assim, né? Com crianças e tudo mais. Como que a gente faz isso hoje? Quem pode me responder? Me pode dar uma atualizada nessa imagem? Como que hoje isso é feito? Quem pode arriscar dizendo como é que isso é feito hoje? Para vocês verem o absurdo que é essa imagem do Debré. Mais ou menos. Essa imagem, por exemplo, das duas pessoas comendo e dando comida. Não, passa para os dias de hoje, Cláudio. Dando comida para crianças, assim. Hoje a gente faz como isso? Para vocês melhor entenderem o absurdo que era a nossa escravatura. Como é que a gente faz isso? A gente representa. Só para ter uma ideia, eu faço isso até hoje. Né? Mas óbvio que não com crianças e nem com negros. Óbvio que não, óbvio que não. Como é que eu faço isso hoje? Exatamente, Daniela, com os cachorros. Olha como que é o absurdo dessa imagem, que é um retrato da própria, da própria nobreza do Brasil, né? Ter escravos queria dizer que você tinha dinheiro. Aqui nós estamos vendo, né, um casal, né, de brancos, né, de fidalgos, né, de filhos de alguém, né, onde tem uma coisa bem farta, com uma pessoa lá, uma mulher negra, né, passando, abanando, né, para poder, porque o clima aqui é tropical, olha só, olha as roupas deles, eu já estou até sentindo calor, né, com o negro olhando, né, a comida, porque ele vai esperar para comer os restos, né, e com isso eles vão se divertindo, né, com as crianças pequenininhas, né, igual cachorrinhos, né, eu vou dar uma coisinha para eles comerem, né, e com a mãe deles olhando lá ao fundo, né, vendo ele sendo reificado, né, coisificado. Isso para vocês entenderem o absurdo que era.
Vamos ver a outra, que é essa que é maravilhosa, que vai corroborar com aquilo que eu estava falando da branquificação, né, do branqueamento da população, que é a redenção de Cã. Eu adoro essa imagem. Por quê? Porque ao longo do século XIX, o que aconteceu no Brasil? Né? Ele começou, além de começar a enfraquecer a escravatura, né, por diversas coisas, né, é, os europeus começaram a vir para o Brasil morar, né? Os europeus, que a gente vai dizer aqui, italianos, espanhóis, franceses, alemães, grande parte de pessoas de camponeses mesmo, né? Para vir trabalhar aqui, porque não tinha mais onde trabalhar lá na, na Europa, né? Porque era muita gente, então eles queriam ganhar a vida aqui. Né? Então, o que eles vieram? Eles vieram para o Brasil. Então, aqui nessa imagem, a gente vê a redenção de campo, onde nós estamos vendo aqui uma senhora, né, levantando a mão para os céus, agradecendo. Ela, vocês estão vendo, é uma negra bem retinta, né, negra, né, de pele negra, negroide mesmo, né, com a filha dela do lado, que ela é já mestiça, né, que ela já está um pouquinho mais branca, né? Por quê? Porque com certeza, até visto inclusive essa interpretação lá no vídeo da Rita Von Hunt, né? Que com certeza essa filha dela foi fruto de um estupro, né? Do dono dessa negra, né? Da mãe da avó, né? E que a filha dela, por ser mais, né, mais clara, né, e é diferente das mulheres que existiam brancas, existentes na Europa, vem com um europeu que veio para cá, né, que casou com ela, né, e que teve um filho, né. Então ela está levantando as mãos por quê? Porque a criança veio branca, puxou o pai. Então isso é o processo de branqueamento da população. Por isso que o negro, né, ou a pessoa que se vê como raça negra, da raça negra, né, ele se sente tão ofendido quando é chamado de moreno. E é com razão, porque ele fugiu, ele não quer fazer parte do embranquecimento da população. Ele tem muito orgulho de suas raízes, né? Então, até a Daniela colocou aqui, ó, branqueamento da população brasileira para tentar melhorar a situação financeira do país também, mas também é para melhorar a situação social da população, né? Então, esse que é o caminho que eles queriam seguir em relação a esse branqueamento, né? Porque os europeus que vinham para cá trabalhar, né, eles ganhavam o direito de trabalhar na terra, ganhar um salário e ganhavam um pedaço de terra, né? Então, hoje nós temos o que chamamos de representatividade negra, né? Que é a construção de um novo olhar sobre a pessoa negra, né? Aqui tem uma citação do Cruz que diz o seguinte: quando nós, negros, enxergamos outros negros em posições que nunca imaginávamos, aquilo passa a ser mais real para a gente, mais palpável, mais possível. Então, hoje eu fico bem aquele discurso da Halle Berry, né, em 2002, quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz, que ela, negro, Claudinei é negro, preto nunca. Preto é cor, a raça é negra, preto não, tá? Preto não, de jeito nenhum. Preto é racista, inclusive, esse termo. Eu achava, você vê que há quase 20 anos atrás, eu achava que aquilo era até um certo exagero, dela tá chorando e tal. E hoje não, tem uns 5 anos para cá, eu comecei a compreender o motivo dela estar chorando e ela ter falado que qualquer mulher de cor poderia chegar à posição dela de um Oscar de melhor atriz, porque as portas estavam abertas porque ela abriu. Então, aí, quando você vê essa mensagem, né, do Cruz, né, quando nós negros enxergamos outros negros em posições que nunca imaginávamos, aquilo passa a ser mais real para a gente, mais palpável, mais possível. E é verdade, né? Então, é necessário a gente ter, a gente, eu digo, né, os negros terem referências negras, né? Por que até na questão do Big Brother Brasil 20, né? Do Babu ter falado que era importante ter uma mulher negra, né? Ele, por ser negro, ele pode falar mulher preta, né? Mas uma mulher negra
que está no reality, mas o mais importante, que era uma médica negra. É muito importante. Quantos médicos negros já te atenderam, né? Eu posso dizer que alguns já me atenderam lá no HC, né, felizmente, mas lá é uma faculdade. Mas em consultórios particulares, né? Eu nunca passei nenhum negro, né? Ou até mesmo em hospital particulares, nenhum negro. Então, é por isso da importância de ter de ter figuras que mostrem que existe sim possibilidade de qualquer pessoa negra chegar aquilo lá, porque assim como uma mulher pode fazer uma coisa que um homem faz, e até bem melhor, por que não uma pessoa negra não pode fazer, né? Então, eu lembro que eu falei para vocês que eu não gostava muito da Maju, eu até achava que ela não deveria ir para o jornal hoje, né? Mas que eu sabia da importância de ter ela lá, né? Eu acho que tem pessoas muito mais talentosas do que negras, inclusive, negras, muito mais talentosas do que ela, né? Muito, nossa, muito. A Aline Midler, inclusive na Globo News, é muito melhor do que ela. Mas eu entendi a posição dela estar ali. É importante por conta disso, para poder naturalizar esses corpos e a gente começar a quebrar essa questão de que o negro correndo na rua é um ladrão. Dúvidas? Querem falar alguma coisa antes de eu passar para a juventude indígena? Então, jovens indígenas e jovens do campo. Né? Então, a juventude indígena ela traz uma ausência de representatividade nas grandes mídias, né? Você não vê muitos indígenas sendo representados, por exemplo, em novelas, nada disso, você não vê. Eu acho que eu nunca, acho que a única vez que eu vi faz alguns anos, 10 anos, e foi uma posição muito feia, né? Que era a Bomba, né? Se eu não me engano, era a Bomba, que ela era humilhada durante a novela inteira, né? Era uma novela até do Miguel Falabella, esqueci o nome da novela, né? Que ela era uma empregada doméstica. Além disso, a gente tem aquela questão do discurso estereotipado produzido pelo senso comum, né? Que o índio ele é uma pessoa limitada, né? E, na verdade, não é. Eu dei aula numa colégio indígena, eu achei eles iguais, né? Apesar que quando eu fui, fiquei com medo a primeira vez, porque é um ambiente diferente. Eu fui numa aldeia indígena, né? Então, eu não vou mentir, eu senti medo. Mas acho que durou 2 minutos. Depois, quando eu cheguei, quando tive contato, era como se estivesse numa escola comum, né? Além disso, tem a compreensão violenta de se tratar de etnias biológicas e intelectualmente inferiores ao homem branco, né? O que falta entender é que os indígenas, eles são os verdadeiros donos dessa terra, né? Eles chegaram aqui primeiro, né? E eles vivem com a sintonia, em sintonia com a natureza, né? Imagina, né? Esse fogo que está tendo aqui no Parque Juqueri, né? Lá em Franco da Rocha. Um indígena tocaria fogo daquele jeito? Para pensar. Então, além disso, o indígena, o jovem indígena, ele tem o que chamamos de sofrimento psíquico, né? Porque eles têm uma taxa de suicídio até que elevada, né? Em relação a negros e brancos, né? A taxa de suicídio de indígenas, que é de 15,2 para cada 100 mil habitantes, é 3 vezes maior do que os registrados entre brancos e negros, né? E 44,8% dos óbitos por suicídio se concentram na faixa etária de 10 a 19 anos, porque eles sofrem não do mesmo tipo de preconceito que o negro sofre, mas eles sofrem as mesmas agruras, né? As mesmas coisificações ou as mesmas inferiorizações que o negro sofre, né? Então, com isso, eles também sofrem com a questão dos impactos da sociedade capitalista, né? Com a expropriação dos corpos indígenas de sua cultura, né? Tirar eles lá das aldeias indígenas, com o aniquilamento das suas identidades, ou seja, eles acabam perdendo sua cultura da tribo, a sua língua, né? Em detrimento da língua oficial do Brasil, que é a língua o português, além da violenta desconexão com a natureza, né, que eles acabam sofrendo, por quê? Isso basta ver em questão lá no Centro-Oeste, né, que as pessoas querem
Por que demarcamento, né, de território indígena? Para que vamos fazer tudo pasto? Porque eles são improdutivos. Não é que eles são improdutivos, eles produzem o que eles consomem. É isso. Né? Já a Juventude do Campo, ele faz parte do que chamamos, tem um programa chamado Programa Brasil Sem Miséria, né, que foi criado no governo Dilma, onde 3,3 milhões de jovens rurais, eles que vivem em situação de miséria, que passaram a ganhar uma renda mensal de R$ 70 ou menos, né? Porque nós temos o que chamamos de uma estrutura fundiária brasileira, que historicamente é marcada pela concentração de terras, característica do sistema latifundiário do agronegócio. Eu estava vendo hoje um documentário onde dizia que 1% da população brasileira, 1%, são donos de quase todas as terras do Brasil. Só que nós temos 210 milhões de habitantes. Então, aí acabam surgindo o que chamamos de assentamentos rurais, que são unidades de produção agrícola criadas por meio de políticas governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em benefícios dos trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. E nesses lugares surgem aqueles espaços de realização da cidadania, inclusive com acesso à educação, que é chamado de escolas do campo. É uma das lugares que eu adoraria trabalhar, não tive a oportunidade. Né? Dúvidas em relação aos indígenas e os campesinos? Não. Então, tá bom. Juventude e trabalho, né? Bom, o trabalho tem diferença entre trabalho, emprego e ofício, né? Vamos então definir. O trabalho é a atribuição de sentido para determinada atividade. Então, o trabalho pode ser até trabalho escolar. Já o emprego é a vinculação à noção monetária visando uma fonte de renda. Então, quando eu estou aqui fazendo com vocês, falando com vocês, eu tenho uma relação de emprego com a Anguera. Essa é a minha relação com ela. É o meu trabalho, é a minha função, ensinar vocês, auxiliar vocês. Mas é o meu emprego, eu faço isso de acordo com uma troca monetária. Então, meu emprego é trabalhar aqui, né, falando com vocês. E ofício é a execução profissional de um fazer, havendo domínio dos processos por parte de quem executa. Então, eu sou professor. Então, esse é meu ofício. E vai ser o ofício de vocês também. Então, isso é a diferença de um para outro e para outro. Tá? Então, o meu ofício é professor, meu emprego é de professor também, porque ele também tem uma vinculação monetária, e o meu trabalho é ensinar. Né? Então, essa é a diferença de um para o outro. O ofício, no caso, é porque eu sou qualificado, fiz curso, me formei, fiz outros cursos, tenho experiência em outras, trabalhando e tudo mais, então isso é meu ofício. Então, a escolha profissional, ela tem que ser feita para quê? Né? Para o emprego ou para o trabalho, né? Então, isso é uma questão que é feita muito na sociedade capitalista, porque a posição social do indivíduo é conquistada, é associada à conquista derivada do esforço individual, chamada de meritocracia, né? A falsa meritocracia, né? Que é o alcance do poder através do merecimento, né? Bom, apesar que contaram para a gente que a flexibilização das leis trabalhistas a gente poderia facilitar a negociação com o empregador, né? Não é verdade, né? Então, o Sidney Schauhuber, ele fala que isso é um mito que alimenta as desigualdades, porque o PNAD contínua diz que 28, quase 25 milhões, 28 não, quase 25 milhões de jovens pararam de frequentar a escola para trabalhar. É isso. E isso acontece muito, inclusive, no ensino fundamental 2 e no médio. Para quê? Para fazer estágio. Estágio de quê? Estágio. Então, o jovem de 16 anos ou mais, ele poderá exercer atividade remunerada, com exceção de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, né?
Jovens menores de 16 e com 14 anos ou mais poderão ser contratados como aprendizes, né? Que é diferente de estagiário, tá? Estagiário não tem vínculo trabalhista, né? Quem é estagiário aí pode dizer aí para mim, né? Neide, Marilisa, não tem vínculo trabalhista, né? E é dever dos pais ou responsáveis afastar os adolescentes de atividades que prejudicam os seus estudos. Só que os pais, eles fazem isso? Claro que não, porque o adolescente trabalhando, fazendo estágio, adolescente estagiário, tá, gente? Que eu tô falando, não vocês. Eles, eles ajudam em casa. Então, vocês acham que o pai e a mãe vai parar? Papel da escola. Então, a escola é um espaço facilitador e reflexivo a respeito das recorrentes violações de direitos infantis e juvenis. Por quê? Primeiro, porque a questão de que a escola é um direito e um dever, tanto de crianças e adolescentes. Eles precisam estar lá, está na UECA, né? Está garantido por lei. E o trabalho de conscientização dos jovens sobre seus direitos trabalhistas contribui para romper o ciclo de subemprego, trabalhos informais e reprodução de vivências familiares e sistemas socioeconômicos precários. Então, é o papel da escola mostrar que um estágio que eles fazem no ensino regular não é estágio, é escravidão. Não, não é escravidão, é abuso da mão de obra mesmo, né? Tal aquela lei que eu falei na semana passada que foi aprovada, né? Então, é, então a escola vai trabalhar justamente mostrando qual a diferença de trabalho, emprego e ofício. Porque a ideia da criança continuar na escola é que ela aprenda também o ofício, né? Mas não que ela aprenda pela escola, mas que ela busque o conhecimento para aprender, para que ela trabalhe naquilo e depois ela tenha um vínculo empregatício. Bom, vamos passar para a parte da legislação, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, o ECA é a previsão legal para a garantia de proteção ao adolescente, né? O ECA, o número dela é 8.069 e ela foi promulgada pelo então presidente Fernando Collor de Mello, né, em 1990, e garantiu aos adolescentes usufruir de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Assim, lhes assegurando, né, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade, né? Então, os responsáveis pela garantia de proteção aos adolescentes são quatro, e é nessa ordem. Primeiro é a mídia, ele, né, que tem que garantir essa proteção. Em segundo lugar, é a comunidade. Depois nós temos a sociedade, né? A comunidade ela vai aparecer na figura especialmente da escola, né, e também dos conselheiros tutelares, né, que vai estar também junto com a sociedade, né, a sociedade vai estar mais na função da sociedade também, né, e o Estado, que vai intervir por meio judicial, né. Então, a doutrina da proteção integral, né, que está no artigo 227 da Constituição Federal de 88, né, e isso também traz um texto na Convenção Internacional da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, dos Direitos da Criança, lá em 89. Então, nesses 30 anos do ECA, nós tivemos os seguintes avanços, né? Primeiro, a ampliação do acesso às escolas públicas, né? Para quem não lembra, quem tiver aqui mais idade, como minha contemporânea, vai lembrar que antigamente, para conseguir vaga na escola, a gente tinha que ficar naquelas filas intermináveis, às vezes o fim de semana inteiro, para conseguir uma vaga, né? Tem 2 filhos, consegue uma vaga. Além disso, a criação dos conselhos tutelares e das varas da infância e da juventude, né? A criação dos conselhos tutelares, ele ele tem poder de polícia e eles são os primeiros guardiões relacionados
a proteção global, né, holística da criança e do adolescente. E as varas da infância e juventude já é a segunda fase, onde o Estado vai fazer essa intervenção. Além disso, um dos avanços também é a diminuição da mortalidade infantil, né, com os direitos das crianças. Por quê? Porque promoveu, por exemplo, o surgimento do Disque Criança, né? Esqueci o número, né? Que a criança liga e denuncia maus tratos, né? Porque os primeiros maus tratos depois viram assassinatos. Né? Além disso, reordenou os abrigos e as unidades de internação, né? Antigamente a criança ia para a FEBEM e ficava anos, né? Hoje não, hoje no máximo são 3 meses de internação. E tem um prazo para sair, né? E tem um motivo até para entrar, tem que ter um motivo para entrar, né? E, por fim, a instituição de programas e serviços de enfrentamento aos maus tratos, abusos, exploração sexual e ao trabalho infantil. Então, hoje, nós temos, como eu falei, o Disque Criança, né, o Disque Defesa da Criança, que você consegue ligar e denunciar quando ela está sofrendo, ela é vítima de abusos, de estupro, ou de trabalho mesmo, trabalho, seja ele remunerado ou não, né? Só para poder ficar bem claro, né? Até os 13 anos, 11 meses e 29 dias, se uma criança faz sexo e faz sexo com um adulto, é um estupro. Tá? Por mais que a criança tenha consentido, né? A partir dos 14 anos completos, se ela fala que é consentido, não é estupro. Né? Tá? Só para vocês entenderem. Né? A violência, né, que é o que vai promover, inclusive, essa parte do ECA que a gente vai falar, né? Nós temos 3 tipos de violência, né? A violência intrafamiliar, né? E a violência extrafamiliar, né? E os adolescentes aí no meio, né? O intrafamiliar, ele acontece dentro da família, né? E com a família, né? O extrafamiliar é fora da família, são outras pessoas da convivência, né? Então, para começar com o intrafamiliar, vamos falar da violência doméstica, né? O Guerra diz o seguinte, que violência doméstica são atos ou omissões perpetrados por pessoas da família natural ou extensa e que representa, de um lado, uma transgressão do poder / dever, uma transgressão de proteção do adulto e, de outro, uma coisificação da criança, isto é, uma negação do direito que as crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em desenvolvimento. Né? Então, nós temos 4 tipos de violências domésticas, né? Nós temos a primeira, que é a mais clássica, que é a sexual, né, que o adulto utiliza o adolescente como objeto gratificante para necessidades ou desejos sexuais. A física, né, que é o uso da força excessiva e inapropriada, né, é o aberto, né. A negligência, que é a omissão de prover as necessidades físicas e emocionais, é uma violência também. E, por fim, psicológica. É quando o adulto deprecia o adolescente, causando sofrimento mental. Então, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é uma violação de direitos humanos e sexuais caracterizada por relações estabelecidas com base na vontade e no desejo do adulto sobre o adolescente, constituindo relações abusivas permeadas pelo poder, seja ele econômico, geracional, de gênero e entre outros. Tá? E, além disso, é o estímulo à participação política ativa, né? Negligencia isso, né? Que é o espaço de construção de valores para os jovens, não para os jovens, né? Então, ele não começa a ter aquilo que chamamos de maturidade sexual, pelo contrário, ele já é vítima de uma violência feita, às vezes, dentro de casa, ou até mesmo na questão da prostituição infantil, que é feita, obrigada por um membro da família e tal. Isso acontece muito em todo o Brasil, mas a gente vê com mais clareza na região norte do país, onde as crianças são vendidas especialmente as meninas, são vendidas para pessoas para poder serem objetos sexuais. Né? Então, como é que isso a gente vai proteger, né, esses nossos adolescentes? Né? Através da rede de proteção, né, que ela é feita através do Conselho Tutelar, pelos CRAS e pelos CREAS. Né?
Os CRAS e os CREAS são chamadas de redes intersetoriais, né? Porque o CRAS é de assistência social e o de CREAS é o de assistência psicológica, né? E ambas, não, todas elas, né, são feitas através de relatório elaborado pela gestão da escola. Então, por isso que é importante que vocês saibam isso, porque através de um relatório de vocês, a criança ela vai sofrer uma intervenção através de um desses três órgãos. Né? O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, né? Não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar deve ser assinado pela escola os casos de maus tratos envolvendo os alunos, né? Reiteração de faltas justificadas e evasão escolar e elevados níveis de repetência. Né? O Conselho Tutelar ele tem algumas medidas de proteção, que é o caminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Eles têm que tomar ciência que isso está acontecendo e que medidas poderão ser tomadas, né? A matrícula e a frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, né, que é obrigatório para a escola, a inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família e da criança e do adolescente. Isso vai aparecer muito na questão das UBSs, né, da criança passarem médicos e ter esse direito de, inclusive, saber da sua saúde física, né? E a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, né? Onde, através do Conselho Tutelar, eles definem e são encaminhados para alguns profissionais. Eles também podem encaminhar diretamente para o CREAS e para o CRAS. Né? Já o CRAS, que são os Centros de Referências de Assistência Social, eles desempenham o papel de prevenção e proteção. Né? Ele é mais a questão da assistência social, né? Da questão do bem-estar. Né? Já os CREAS, que é o Centro de Referência Especializados da Assistência Social, eles já desempenham um papel de proteção e intervenção no caso que a violação de direitos já existe, né? Então, eles vão ter psicólogos, além da assistência social, eles vão ter médicos, vai ter um psiquiatra, acompanhamento psiquiátrico e tudo mais. Né? Dúvidas? Perguntas, contribuições? Não? Então é isso. Acabou a adolescência e juventude no século XXI. Eu vou dar uma parada de alguns minutos, tá bom? Deixa eu ver, são 8h43. Eu vou dar uma parada, a gente volta 9 horas, 15 minutos, tá bom? 9 horas a gente retorna para poder falar sobre projeto de pesquisa. Projeto de ensino, tá ok?